grande conflito, porque a distribuição deste livro, podem estar seguros, vai dar uma reação negativa de ódio e perseguição ao povo de Deus. Pode crer. Porque quem ler esse livro e cair nas mãos das autoridades vai ter uma reação. Satanás não quer de jeito nenhum que a verdade seja pregada em nossos dias. Infelizmente nosso projetor não está. Pois não, irmã? Exatamente. Vai ser distribuído em 2023 e 2024. Nossa, não sei se vai ser assim, né? Vamos esperar um pouquinho. Vai sim. Ou vai ser... Não, ele é amarelo. Não, é assim. É esse daí. Só a capa, acho que é amarela. Conflito. Acho que a capa O vai ser nome amarela. já diz, né? E o Vai ser testemunho igual. que contaram lá no informativo mundial, né? O grande conflito que Deus nos dê ânimo, força e coragem. Portanto, 10 dias hoje estamos ensinando e vai ser apenas um resumo do que o pastor Franco, com muita sabedoria, olha, eu gostei das mensagens do pastor. E com muita sabedoria nos transmitiu esses itens que nós vamos passar agora aqui na nossa mensagem. Vai ser bem rápido, não vamos demorar muito. Eu só quero colocar aqui. Preparar o fim. Tema geral é o fim dos 10 dias da semana de oração. Espero que funcione. As coisas não funcionam. Aqui, ó. Aí. Primeiramente, tema geral da nossa semana de oração é o fim. Preparação para a vitória. Preparação para a vitória. Então, queridos, nós vamos fazer apenas um sumário e eu vou passar rapidinho essa primeira parte. Nós vamos tratarmos todos os dias desses 10 dias. O futuro profetizado, fidelidade aprovada, palavra soberana, família missionária, verdade viva, esperança segura, santuário divino e movimento mundial. Finalmente, as 3 mensagens angélicas tem mais ou menos redenção final. E hoje cedo, nosso pastor falou muito bem. Eu gostei da mensagem de hoje e foi agradecendo a Deus pelo nosso pastor, ter sido guiado pelo Espírito Santo. Eu quero ler na Bíblia a palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 6, versos 33 e 34. Antes da leitura, eu gostaria de fazer uma pequena oração, irmãos. Oremos. Querido Pai, nesta manhã, depois de louvar, de orar, ouvir mensagens lindas, testemunho maravilhoso, queremos agora abrir a Tua Palavra e fala-nos, Senhor, através da Tua Palavra, a Santa Bíblia. Agradecemos e rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Mateus capítulo 6, versos 33 e 34. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O Senhor Jesus, antes de falar
estas frases, ele explicou sobre as preocupações do ser humano. O que vou comer? Como vou me vestir? O dinheiro dá no dia a dia, no mês a mês? Ou estou ficando endividado? O inimigo coloca diante de nós muitas ofertas para ficarmos endividados. Mas nós precisamos nos contentar com aquilo que Deus nos dá no dia a dia. Então o próprio Senhor Jesus disse: não fiquem preocupados pelo amanhã, mas busquem o Senhor em primeiro lugar. Em primeiro lugar. É isso que fizemos durante os 10 dias de oração. Todas as manhãs levantamos. Infelizmente eu não precisei do celular para me acordar. Eu disse ao meu anjo: por favor, me acorde 10 minutos antes. E ele me acordava. Amém. Todas as manhãs. Eu falhei uma manhã porque estava viajando. Da casa da pessoa que estava hospedado, não sabia aonde ligar meu celular. Não sabia mesmo, mas foi muito legal esses 10 de oração. Essas primeiras palavras são as palavras do nosso presidente da União Central Brasileira, pastor Arcos, Stanley Arcos. E ele pegou Isaías 55, verso 6. O fim está perto, a graça está terminando, busquemos a Deus enquanto Ele pode ser encontrado, invoquemo-lo enquanto Ele está perto. Queridos irmãos, chegará o dia em que até orar a Deus será proibido. Fazer culto público, como estamos fazendo agora, será de fato proibido. Ler a Bíblia, como hoje já é proibido ler a Bíblia nas escolas. Antigamente você podia distribuir folhetos na saída do metrô, nos pontos de ônibus. Hoje não pode fazer isso. Pouco a pouco o cerco está fechado. Pouco a pouco a coisa está ficando mais difícil. Temos ainda mais uma outra mensagem dada pela senhora Ellen White. Diz o profeta: busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. E todas as situações da vida, quando a coisa apertar, vamos precisar muito de humildade. Humildade. Humildade, irmãos. Povo de Deus, devemos aprender a ser humildes. Mas quanto mais eu oro pela humildade, diante do meu caminho, se apresentam desafios que me tiram de sério. Então eu falo ao Deus: Senhor, eu pedi para me ensinar a ser humilde. Como é que um lutador ele se torna forte, musculoso? Treinando todos os dias. Então eu estou treinando você. Como quando um dia depois de orar, de ler a minha meditação matinal, palavras sobre paciência. Então, antes de sair ao meu trabalho, eu disse: Senhor, eu quero ter paciência, por favor. Lá no meu trabalho, pois um irmão me pegou firme. Eu perdi paciência. Depois eu falei: mas não falei nada para o irmão. Mas comigo mesmo eu perdi paciência. Briguei com Deus: Senhor, eu perdi paciência, Senhor. Filho, como é que se aprende a ser paciente? Quando vem desafios para a tua vida. Vamos continuar. Primeiro dia foi falado então sobre o futuro profetizado. E então a história foi contada sobre Josafá, quando o povo de Deus
estava passando por um perigo de destruição. E então Josafá, como um homem de Deus, ele buscou o Senhor. Depois de orar, depois de acalmar o povo, falou estas palavras. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecor. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Queridos, o povo de Deus acreditou no Senhor e na voz do profeta. E eles foram vitoriosos. Mas, humanamente falando, não tinha como sair vitorioso. Porque o inimigo era uma multidão como a areia da praia do mar. Uma multidão. E o povo de Deus, eles não eram homens de combate. Mas Deus batalhou em favor do seu povo. Portanto, venha o que venha pela frente, ou venha o que vier pela frente, não tenhamos medo. Não olhemos para os desafios, para o perigo. Olhemos para o Senhor nosso Deus. E estaremos e acreditemos na voz profética. E então prosperaremos, diz alguma versão. Aqui está escrito: seremos bem-sucedidos. A vida estará seguindo sua rotina. As pessoas estarão submersas nos prazeres, nos negócios, no comércio e na ambição de grande. Os líderes religiosos estarão enaltecendo o progresso e a cultura do mundo. E o povo estará embalado em uma falsa segurança. Eu senti isso bater até o ano passado, quando o nosso presidente era um homem que teme a Deus, busca o Senhor, está no meio de um grupo de pessoas que oram. E quando depois das eleições ele perdeu, parece que muita questão que se viu fracassado. Sabe por quê? Colocaram sua confiança no homem. Temos que pôr nossa confiança em Deus. Em Deus. Então, diz a palavra de Deus: como o ladrão à meia-noite rouba a casa que não é guardada, sobrevirá repentina destruição aos indiferentes e perversos, que de nenhum modo escaparão, como ladrão de luz. A destruição virá quando menos imaginamos. Segundo dia, fidelidade aprovada. Então aqui foi destacado a questão de que mesmo em tempos de perseguição, o povo de Deus se manteve fiel a Deus. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Guarde bem essa frase. Não tenha medo das coisas que você vai passar. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida, vida eterna. Então não temamos, queridos. Não precisa ficar com medo. Palavra soberana. Irmãos queridos, a Santa Bíblia, a palavra de Deus, sempre foi perseguido por Satanás. Sempre. Por quê? Porque aqui estão escritas as palavras de Deus, a mensagem divina, os segredos do futuro estão profetizados. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar,
que maneja bem a palavra da verdade. Então o salmista Davi orou: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Família missionária. Os irmãos sabem que Josué, quando ele estava pronto a entrar com o povo de Deus à terra prometida, falou estas palavras: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o que todos nós, como família, precisamos tomar uma decisão. Falando de decisão, irmãos, uma decisão pode marcar o seu futuro, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para o sucesso quanto para o fracasso. A decisão é muito importante. Portanto, eu e minha família decidimos servir o Senhor. Amém. Verdade viva. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os prazeres escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Pois na história da humanidade já houveram pessoas que tiraram parte da Bíblia e incluíram suas próprias palavras. Tiveram essa ousadia. Pois essa pessoa ou essa igreja saiba que não terá seu nome escrito no livro da Bíblia. Pelo contrário, estarão condenados à morte. Roma tinha dado às pessoas uma falsa ideia do caráter de Deus e pervertido seus mandamentos. E agora o povo rejeitava tanto a Bíblia quanto seu autor. Havia exigido uma fé cega em seus dogmas, alegando ter o apoio das Escrituras. É muito perigoso afastar-se da palavra de Deus e impor minha própria ideia, porque isso traz incredulidade na palavra de Deus e no próprio Deus. O jovem que faz da Bíblia seu guia não fica confuso em relação ao caminho e da segurança. Pois é, quando eu era jovem, por volta de 21 anos de idade, pensava que acreditava em Deus, mas não lia a Bíblia. Não tinha hábito de leitura da Bíblia. Até que, quando comecei a frequentar a igreja metodista, ali aprendemos a ler a Bíblia. E a leitura da Bíblia fez com que este jovem decidisse seguir a Deus. E a palavra que transformou minha própria vida foi lá em São João capítulo 14, verso 6, onde diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao meu Pai senão por mim. Esse versículo transformou minha vida. Então, meu querido jovem, faz da Bíblia seu guia. Faz da Bíblia a sua luz. Faz da Bíblia a sua conselheira. Faz da Bíblia a luz que ilumine sua vida e o seu caminho. Esperança segura. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador e ao seu redor ruge grande tormenta. Ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo.
esperança segura se refere, irmãos, que nós somos um povo que aguarda a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Como está escrito nesta passagem bíblica, promessa de nosso Senhor Jesus: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A nossa esperança é a volta de Cristo. Não é o final trágico deste mundo. Não é. É a volta de Jesus e nossa viagem para o céu. Também, no 7º dia, nosso pastor explicou sobre o santuário divino. E ele pegou essa passagem bíblica que fica em Daniel, capítulo 8, 14. Até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Você entende o que o pastor explicou sobre isso? Fala de um homem chamado Guilherme Miller, que baseado nesta profecia bíblica e baseado na interpretação de outros teólogos da época, marcaram uma data para a segunda vinda de Cristo. Vocês lembram a data? 22 de outubro de 1844. Mas, chegado essa data, Jesus não voltou. O que aconteceu com o povo? Ficou totalmente decepcionado, desapontado, e a grande maioria abandonou a fé e voltou para o mundo. Outros voltaram para suas respectivas igrejas. Mas houve um grupo de pessoas que voltaram à Bíblia, estudar a Bíblia, para entender direitinho esta passagem bíblica. Essa é uma profecia de longo alcance. E graças a Deus, esse grupo entendeu a Bíblia e entendeu de que, ao completar 2.300 tardes de manhã ou 2.300 anos, o Senhor Jesus, lá no céu, recebeu o poder e a autoridade de julgar o mundo como o juiz. Então, lá no céu, temos um juiz julgando desde já, tanto vivos quanto mortos. Muito bem. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos ao sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade no céu, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Ele se assentou à direita de Deus o Pai no santuário celestial. E lá está, então, trabalhando como nosso intercessor, como nosso juiz, como nosso advogado. Veja só. Então, não temos por que ter medo do juízo, porque tem alguém que nos representa e que morreu para nos salvar na cruz do Calvário. Movimento mundial. Então, aqui o pastor nos explicou de que Deus levantou, a partir de 1844, um movimento, uma igreja, que prega as 3 mensagens angélicas e prega a segunda vinda de Cristo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O pastor explicou direitinho, não dá tempo para falar todos os detalhes, mas ele falou que aqui estão inclusos as 3 mensagens angélicas, que foi motivo de estudo de outro dia. Já vamos unicamente. E ele explicou também como é que o Senhor Jesus ensinava o Evangelho eterno às pessoas na época dele. Ele disse, misturava com o povo. Falava o amor de Deus e também curava as doenças das pessoas. E então ele
convidava, ordenava: siga-me. Irmãos, as pessoas que ouviram Jesus, as pessoas que aceitaram a mensagem e foram curadas, talvez quando ele estava em vida ainda, não seguiam assim publicamente, porque eles tinham medo dos líderes, porque os líderes da igreja da época se levantaram contra Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou e foi embora para o céu, e veio o Espírito Santo, inflamados pelo Espírito Santo, aos milhares, milhares e milhares se converteram, seguiam Jesus. A partir de aí, estas pessoas nunca abandonaram Cristo. Sabemos que outras pessoas que entraram na igreja por conveniência, eles fracassaram. Vamos continuar. Não, já estamos concluindo, irmãos. Então aí falaram sobre as 3 mensagens evangélicas. A primeira mensagem, que anuncia a hora do juízo de Deus, apela a temer a Deus, ordena adorar a Deus. A segunda mensagem anuncia a queda da grande Babilônia. E a terceira mensagem adverte a não adorar a besta, sua imagem, nem receber a marca na mão ou na testa. Irmãos, esta é o que vai acontecer ao distribuirmos o livro Grande Conflito. O que vai acontecer? As pessoas vão ser antecipadamente, antes que venha o decreto dominical, vão ser alertadas, vão ler o livro, vão entender de que um poder mundial vai impor, sob pena de morte, a guarda do domingo. A guarda do domingo. É aí que está a questão. E nesse livro, O Grande Conflito, está escrito detalhe por detalhe como entender a introdução da mentira, do engano, da perversão dentro da igreja cristã, e como evitar você não adorar a besta, nem a imagem da besta, e como evitar você não receber a marca da besta. No livro Grande Conflito está escrito por detalhes. Então, vem para nós esta mensagem. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Na realidade, estas são as características do verdadeiro povo de Deus. O povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, fé de Jesus. Redenção final. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Certamente, o nosso pastor hoje cedo explicou que o juízo não é apenas quando Jesus voltar. O juízo investigativo já está acontecendo em nossos dias. Quando Jesus voltar e formos para o céu, nos 1000 anos que estaremos no céu, acontecerá o juízo comprovativo. Após 1000 anos, quando Jesus vier novamente à terra e a terra for purificada, e acontecerá então o juízo final, o último juízo, o juízo executivo. Avançando unidos, eu lembro que o pastor citou esse texto. O segredo de nosso êxito na obra de Deus se encontra na operação harmoniosa de nosso povo, ou seja, concentrar energia, força, habilidade, sabedoria para trabalharmos juntos na pregação do Evangelho, no resgate das pessoas que estão
desanimadas, membros que se afastaram.